E aquele que crê, diga amém. E pode aplaudir o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia. Amém. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem aqui para vocês em Josué capítulo 17, que eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, antes da gente invocar a Deus e buscar a presença de Deus, ainda mais, né? O nosso Deus é Deus libertador, irmãos. É Deus que cura, Deus que liberta, Deus que opera maravilhas, e eu quero que Ele faça isso na sua vida em nome de Jesus. Que Ele possa te curar, te libertar, você possa sair daqui melhor do que como você entrou, no nome do Senhor. Só que aqui em Josué 17, a gente vai ver uma coisa bem interessante. O Josué, ele está distribuindo as terras prometidas para as tribos de Israel. E quando ele vai distribuir a terra para meia tribo de Manassés, no caso Efraim, né, e Manassés, os filhos de José, quando ele vai distribuir as terras para Manassés e Efraim, para os filhos de José, ele vai ver que essas duas tribos não obedeceram a Deus totalmente. A obediência deles não foi completa. A ordem era entrar na terra, destruir todo o povo e tomar posse. A terra é nossa. O povo que estava lá não podia ficar. A ordem era essa. Os estrangeiros, os mais antigos, ficariam como tributário para eles, mas não os que estavam na terra prometida. E essas duas tribos não fizeram isso. Lá ainda tinha os cananeus. Então a gente fica aqui com aquele entendimento de que tem gente que vem buscar a Deus, mas está meio que obedecendo. Sabe aquela obediência pela metade? Aí a gente entende, e eu entendo, que obediência pela metade é desobediência, irmão. A gente se dá desculpas, a gente começa a dar para nós mesmos muitas desculpas para não obedecer. Aí a gente começa aqui meio que obedecer, né? Só obedecer naquilo que realmente convém, e onde não convém, nós não obedecemos. Então a gente está obedecendo pela metade. Só que o nosso Deus, Ele não vai aceitar uma obediência pela metade. Para Deus, obediência pela metade é desobediência. E aí vai ficar bem claro aqui uma direção que o Josué vai dar para essas duas tribos, o Efraim e o Manassés. É a mesma direção que Ele quer dar para mim e para você hoje, para que você possa vencer em nome de Jesus. É a mesma direção, a mesma. Bom, vamos lá então, eu vou tentar ler o mais rápido possível. Eu vou ler, então, Josué 17 diz: também caiu a sorte a tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquiro, primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, e teve a Gileade a Bassã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias. Aí ele vai falar os filhos. Então daqui para frente, ele vai começar a falar sobre a geração de Manassés, a geração de José, e que todos eles receberam as terras, inclusive as mulheres, tá? Porque Deus havia prometido, elas reivindicaram lá em Números, elas reivindicaram uma terra, e Deus também deu terra para as mulheres, não só para os homens, para as mulheres também, dessas tribos também receberam. Você vê que Deus não faz discriminação, homem e mulher, para Deus é a mesma coisa, né? Tem alguns lugares que a pessoa fica com essa história de que homem, mulher, que a mulher está abaixo, é tudo conversa fiada, é tudo igual para Deus. Amém, pessoal? Mulher pode pregar também, mulher só tem que ser santa, como o homem tem que ser santo também, no nome de Jesus. Bom, aí eu vou pular agora para o 14, tá? Porque aqui eu só queria falar dessas tribos, e você está vendo aqui as descendências, vai falar da descendência das pessoas. E aí no 14, vamos lá direto. Deixa eu só pegar aqui. No versículo 14 diz assim. Opa, peraí. Colou uma folha aqui. Deixa eu só tirar aqui, peraí. Isso. 14 diz assim: então os filhos de José
falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte em um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Eles estão cobrando, sim ou não? É uma cobrança, é ou não é? Então, a tribo de Manassés com a tribo de Efraim, eles estão cobrando que o José desse para eles mais coisas, mais terras. O Josué já tinha dado a terra deles. Vocês vão lá agora, essa terra aqui. Aí falou os termos: daqui até ali, você Manassés, dali, depois desse rio até lá, você Efraim, essa terra toda é de vocês. Vai lá, toma conta, cuida, é a terra de vocês. Só que eles vieram até o José e começaram a cobrar. E ele falou assim: a gente é um povo grande, juntando as nossas tribos aqui, Efraim e Manassés, é muita gente. Por que deu só essa terra para a gente? Por que não deu mais? Irmãos, quando você encontrar uma pessoa reclamando: ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém, será que ninguém me ajuda? Pode contar que essa pessoa é murmuradora, sem fé, e vive sofrendo. E quanto mais essa pessoa sofre, mais ela culpa os outros. Mais ela culpa os outros. E tem um motivo para ela sofrer. Sempre tem. Sempre tem. Às vezes a gente não consegue achar o motivo, mas tem. Tem. Sempre tem. A gente precisa colocar isso diante de Deus. E valorizar o que Deus está dando para a gente. E no lugar de ficar reclamando, ir lá e conquistar. O José vai dar essa direção para eles. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando você conquista suas coisas com seus próprios braços e não ficar na mão de ninguém. É a melhor coisa que tem. É ou não é? Pior coisa que tem é quando você recebe, fica todo feliz, mas está na mão da pessoa agora. Aquela pessoa manda na sua vida. Por quê? Porque ela fez tudo por você. Mas quando você conquista tudo com o seu suor, com o suor do seu rosto, com o seu trabalho, você não fica na mão de ninguém. De ninguém, você está livre. Amém, Jesus? E valorize o que Deus está lhe dando. O que Deus lhe deu até agora? Passou uma casinha. Glória a Deus, porque tem gente morando na rua. Está reclamando de quê? Mas é tão simplesinha, pastor. Um terreno tão pequeno. Ora, Deus, em vez de ficar olhando para a dificuldade, para o problema, para Deus lhe dar condição, para você ir melhorando essa casa, daqui a pouco você constrói mais um andar, depois você tem 3 andares de casa, e acabou. Para de reclamar. Aceite o que Deus está lhe dando, e não se acomode. O Josué vai ensinar tudo isso para esse povo. A princípio, esse povo então recebe uma parte da terra que cabia a eles. Não, Manassés, o Efraim, as mulheres de Manassés, eles vão, que são, tem um nome, eu até vou pegar aqui, as filhas de Zelofaede. Essas mulheres receberam também, e ele entregou a terra, do jeito que havia prometido, foi separado das terras, ele entregou as terras. Só que essa tribo vai chegar para o Josué e vai falar: não, a gente é muito grande para ter só isso. Por que você deu só isso para a gente? É difícil, irmão. Tem gente que não se contenta com o que tem, e quer estar sempre acima, sempre quer ter mais. E às vezes até para viver de aparência. Tem ou não tem isso dentro da igreja? Tem ou não tem isso? Lá fora então misericórdia, né? Lá fora então misericórdia. Você vê a pessoa vivendo de aparência, parece que a pessoa tem muito, mas não tem nada. Parece que ela é um gigante, não é? O pastor às vezes passando por um monte de luta, e a gente fica ali firme, mas aí eu sou pastor, né? Não estou aqui para ficar chorando da minha vida. Eu não choro nem fora do altar, quanto mais no altar eu vou chorar. Amém, Jesus? Ninguém me vê chorando fora do altar. Eu passo as minhas batalhas e ninguém me vê chorando fora do altar. No altar mesmo é que eu não vou chorar. Aqui eu sou... Deus está me usando aqui no altar. Mas tem gente que só sabe chorar, irmãos. Até pastores.
que vai para o altar no lugar de pregar, fica contando a vida dele, chorando, que eu estou passando por isso, que eu estou passando por aquilo, por injustiça, que eu não estou tendo. Ei, irmão, para, esquece, nem segue com a pessoa. Subir no altar para murmurar, para reclamar, está doido? Amém, Jesus? Então, é isso que Josué vai ensinar aqui agora para a gente, e eu quero que você preste bastante atenção, porque isso aqui é muito importante. Se você quer mudar a sua vida de verdade, você precisa parar de reclamar do que Deus está te dando. Pega o que Deus está te dando e vai conquistar mais. Vai lutar, vai batalhar, vai usar a fé, não fique acomodado, não se entregue, e para de reclamar, irmão. Meu Deus do céu, para de reclamar. Amém? Vamos lá então? Então eles estão falando, né? Para o Josué no 14, eles falam para o Josué, os filhos de José falaram a Josué, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim: por que me deste por herança só uma sorte e um quião, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Eu sou uma bênção, a nossa tribo é uma bênção, você não me deu nada demais, me deu só um pedacinho de terra, na visão deles, né? 15, e disse-lhes Josué, olha só o Josué agora, irmão, olha o Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Já que eu dei para vocês é pouco, você acha que é pouco? Olha para a montanha aí, ó. Os cananeus estão lá em cima, os refaíns, os ferezeus estão lá em cima. São povos cananeus, né? Eles estão lá em cima. Vai cortando os bosques, vai abrindo caminho. Não é assim que você vê chegando. Eu morei num lugar na freguesia, que na frente assim tinha um bosque. Era um bosque pequeno, mas era, né, tinha micos, essas coisas. Era ainda considerado meio que parecido com o interior assim. Foi assim que eu cheguei lá, faz uns 20 anos já isso. E de repente, uma noite, começou uma barulheira de tratores, de maquinários, barulheira, de noite, irmão, foi de noite. Passaram a noite toda fazendo esse barulho no nosso ouvido. De manhã, quando a gente chegou, o bosque tinha desaparecido. Tiraram tudo, irmãos. Arrancaram tudo quanto é ar daquele bosque, que não deveria ter feito. Não sei como é que eles conseguiram, não quero nem saber como eles conseguiram autorização para fazer aquilo. Hoje você vai lá, tem um prédio lá que construíram, muitos apartamentos, construíram lá, é um condomínio que tem lá. Aquele condomínio era um bosque, lindo bosque, tem os micos, tudo lá no bosque. E eles foram cortando e construíram um condomínio. É isso que o José está mandando fazer. Você está reclamando comigo? Você não é um povo grande? Sou. Não é um povo abençoado? Sou. Vai cortar os bosques, irmão. Vai construir. Vai lá, faz um condomínio para você aí em cima. Vai lá, mas tem os ferezeus estão lá. Os refaíns estão lá. Ué, mas a gente não deu ordem para não estar. Por que vocês deixaram eles aí? Vocês não são tão fortes? Vocês não são tão grandes? Por que esse povo está aí ainda? Por que você não arrancou esse povo daí? Irmãos, tem gente que já expulsou um monte de mal da sua vida, mas está deixando um ou dois. Nesse caso aqui, os refaíns e os fariseus. Então a pessoa veio para Jesus, ela largou o cigarro, largou as drogas, largou a bebida, mas continua sendo uma pessoa grossa e ignorante com as pessoas. Isso ela não mudou. Ainda tem uns fariseus, uns refaíns na vida dela. E ela não consegue cortar os bosques, ela não consegue ampliar a terra dela. Ela quer que alguém dê para ela essa terra. Por que o Senhor não deu para a gente, ô Josué? Por que o Senhor não deu essa terra para a gente? Só isso aqui é muito pouco. A gente é um povo grande e Deus tem abençoado muita gente. Somos um povo muito abençoado. Aí eles acharam que o José ia dar terra. Tá bom, então vou te dar mais dessa terra, quebraram a cara, irmão. Aí o José: vocês são grandes? Somos. Vocês são abençoados? Somos. Que bom que vocês são abençoados. Sobe aqui o bosque, vai cortando tudo, abre uma terra para vocês em direção ao monte. Mas lá tem os fariseus, os refaíns. Vocês não são grandes? Não são abençoados?
acaba com esse povo. E já era para ter acabado. Esse povo não era para ser tributário, esse povo era para ter acabado. Vai lá, destrói todo mundo e abre as terras, corta os bosques, você vai ter daqui lá para cima ser tudo de vocês. Olha quanta terra aí para conquistar. Vai lá e conquista. Vocês são grandes, né? Somos. Vocês são abençoados, né? Somos. Então vai lá. Irmãos, tem que ser. O José está falando para aquela tribo de Manassés e Efraim: para de ser preguiçoso, para de querer receber tudo na mão, para de querer que todo mundo te ajude e comece a ir lá. Vai lá e faz o que vocês fizeram pela metade. Obediência pela metade é desobediência. Está assim, ó, de gente dentro da igreja que está obedecendo a palavra pela metade, não quer respeitar a palavra de Deus totalmente, é sempre pela metade, é sempre pela metade. Volta e meia estão envolvidos em encrenca. Você conhece gente assim? Gente encrenqueiro? Volta e meia estão envolvidos em encrenca, volta e meia estão envolvidos em fofoca, volta e meia estão envolvidos em problema, volta e meia a pessoa não consegue se desfazer de todos os inimigos. Ela vai conquistando alguma coisa e ela vai se acomodando, se acomodando, se acomodando. Aí o Manassés vem, a tribo de Manassés, bancar de muito abençoado e muito povo, que nós somos um povo grande, abençoado. E o Josué: ah, é? Ah, que bom. Está vendo lá, montanha? Sobe lá, destrói os refaíns, os ferezeus, corta os bosques, faz aqui seu condomínio, segue aqui a vida, e essa terra fica toda para vocês, mas vai lá conquistar. Eu já guerrei muito para dar de mão beijada para você. Caramba, irmãos. Ele está então repreendendo os acomodados, ele está repreendendo os preguiçosos, ele está repreendendo os vaidosos, aquele que diz que é, mas é tudo aparência, não é nada. Ele está repreendendo vários tipos de pecados que ainda existiam naquelas tribos. Ele está repreendendo os erros que ainda existiam naquelas tribos. Quem está entendendo? Com Deus, obediência é obediência. Meia obediência com Deus é desobediência. Eles eram para ter destruído aquele povo, e aquela terra seria deles. E aí veio bancar de povo grande e abençoado por Deus. Ah, é? Ah, é? Então tá, então sobe. Eu não vou fazer isso para vocês, não. Sobe vocês lá. Corta tudo, vai cortando os bosques, vai abrindo terra, vai abrindo caminho, vai fazendo suas ruas, vai fazendo seus condomínios, suas casas, vai invadindo lá. Ah, mas tem duas, mas vocês não são abençoados por Deus? Destrói isso, acaba com esse inimigo. A gente precisa colocar isso diante de Deus. Entenderam isso aqui? Do jeito que eu estou entendendo, sim ou não? E ele vai falar assim, ó. Vou repetir o 15, tá? Ele vai falar assim no 15: e disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Já que você acha que é estreito que eu te dei, vai lá também. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Betseá e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José e Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que bosque corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados. Ferrados significam carros, aqui não é palavrão não, tá, pessoal? Ferrados aqui são carros preparados, carros
prontos para a batalha, todo já equipado, digamos assim, né? Ferrados é porque eles montou. É igual o cavalo, quando a pessoa vai montar um cavalo, não bota sela, não bota nada, não tem a ferradura nas patas para poder subir no cavalo, tudo. Então, é a mesma coisa, os carros estão ferrados, estão preparados. Então os cananeus tinham, e o Josué está falando para ele, então sobe lá, vai lá, vocês não são grandes? Acabaram de falar comigo que são grandes? Vocês não são muito abençoados por Deus? Acabaram de falar comigo? Vocês querem que eu suba lá e destrua os cananeus? Não, as montanhas são de vocês, está dado, vai lá. Agora, vocês têm que cortar os bosques, vocês têm que edificar e construir, e vocês precisam expulsar os cananeus que vocês deixaram lá. E não importa se eles estão reclamando, os cananeus estão com seus carros já ferrados, preparados. Não importa, vocês não são grandes, abençoados? Deus não é com vocês? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai lá, destrói esses carros ferrados, vence os cananeus, assume essas montanhas, destrói os bosques e edifique. Irmãos, ele está mandando Manassés e Efraim, essas tribos, conquistarem. O que o Josué está dizendo eu não vou conquistar por vocês. Vocês estão querendo coisas maiores, mas estão querendo cruzar os braços. Vocês estão querendo coisas melhores, mas estão querendo que eu ajude vocês. Vocês estão bancando de povo grande e abençoado por Deus e quer que eu vá de frente? Não, vocês precisam conquistar. Vocês precisam sair do comodismo e meter a mão no arado, meter a mão na enxada, no machado, cortar esse bosque. Vocês precisam fazer isso. Aí Deus colocou no meu coração uma coisa, irmão. Vou até pegar aqui, para eu não esquecer de falar corretamente com você. Eu estava vendo isso aqui, aí Deus colocou assim, faça mais e fale menos. Simples assim. Deus colocou no meu coração. Tem gente que está falando muito, irmão, está fazendo pouco. Quando Manassés vai até o Josué, essa terra para a gente, Josué, meu amigo, é muito pouco. A gente é um povo grandíssimo, muito abençoado por Deus. Poxa, olha a minha tribo. Você está de brincadeira, só essa terra? Não, Josué, está errado. Vocês são grandes? Somos. Abençoados? Somos. Está olhando lá? Sei onde os cananeus estão, com os carros ferrados já? Preparados para a guerra? Sim. Então, daqui lá é grande? É, muito grande. Pode então ir. Corta os bosques, destrói esses carros, acaba com os cananeus, que já era para ter acabado. Os cananeus não eram para ser tributários. Vai lá ver a lei da guerra em Deuteronômio 20. Os que estavam na terra prometida não eram para ficar como tributários, eram para ser destruídos todos eles, e eles não destruíram totalmente. Aí ele falou, vai lá e faz isso agora, e é tudo de vocês. Então o problema não é que não tenha, o problema é como eu vou conquistar. O problema é minha acomodação, como que eu me entrego às vezes, diante de paredes, diante de barreiras, diante de muralhas, diante de adversidade, e eu começo a baixar a cabeça e reclamar. E de repente eu reclamo, e murmuro, e de repente eu começo a querer ajuda, e na verdade é eu que tenho que conquistar, meter as caras. Eu lembrei da minha mãe. Aliás, esses dias tenho lembrado dela. Quando meu pai morreu, e que a gente passou um perrengue danado, e a gente não tinha Jesus Cristo, né, para dar orientação para a gente não tinha ideia de fé, como repreender. Naquela época, o evangelho no país era pequenininho. A Igreja da Graça estava começando com missionário, não. A Igreja da Graça começou em 80, foi antes de 80, não, foi um pouquinho depois. A Igreja da Graça tinha acabado de começar, mas ainda não era esse entendimento de determinar, de exigir que o mal saia. E a gente não era crente. Os crentes que a gente conhecia era o pessoal da Assembleia, os assembleanos, aqueles com terno apertado, com Bíblia grande na mão, que a gente até zombava, os garotos até zombavam, as crianças, né?
E passava assim aqueles crentes andando, aquelas irmãs do coque, né? Passava assim. Eram os crentes, basicamente a gente conhecia, era a Igreja Batista e a Igreja Assembleia. Eram as igrejas que a gente conhecia, uma ou outra que tinha presbiteriano, aquelas igrejas mais antigas, né? O evangelho era pequenininho naquela época. A gente quase não ouvia ninguém evangelizando, ganhando almas. Os demônios mandavam no Rio de Janeiro. Cada rua tinha um terreiro. Era brava a coisa. Aí depois a coisa mudou. Mesmo assim, a minha mãe lutou, irmãos. A minha mãe começou a correr atrás, começou a trabalhar no salão de beleza lá com a minha tia, minha tia arrumou para ela lá, ela saía dali para ir lá, quem conhece São Gonçalo aí? Conhece São Gonçalo? Ela saía do Salgueiro, para ir lá para Icaraí, Iapoque, Chuí, entende? Mas pegava ônibus, e outro ônibus, não é Icaraí não, era Fonseca, que também é muito longe, e ela tinha que pegar 2 ônibus, e ela ia, pegava 2 ônibus com 6 filhos, 6 filhos, é mole? Minha mãe magrinha, sofrendo, quando meu pai morreu, ela foi internada, quase enlouqueceu, os dois eram, graças a Deus, muito apaixonados. E aí quando ela viu que não tinha mais jeito, ela começou a trabalhar. Ela saiu. Ela ia. Aí lá as mais afortunadas, né, que iam lá, levava roupa velha. De vez em quando ela chegava em casa, vindo de 2 ônibus, num dia de suor, ela chegava com bolsa, com roupa doada, tudo roupa velha. Mas roupa doada, a gente usava aquelas roupas, ninguém reclamava, irmão. Ninguém reclamava. Era o nosso momento. Era aquele momento. Todo mundo lá em casa com aquelas roupas usadas, que as mais afortunadas que frequentavam o salão que ela estava. E você pensa que ela era manicure, pedicure? Não, ela ia lá para o salão para limpar. Ela ajudava, era a limpeza do salão que ela ajudava, limpar banheiro, varrer, passar pano, era isso que ela fazia lá. Ela não tinha profissão não, era isso que ela fazia. Então ela saía de Itaúna, Salgueiro, até Fonseca, 2 ônibus, trabalhava, depois pegava, voltava para casa, para poder sustentar a gente. Olha que coisas, né? E eu tenho lembrado muito dela esses dias. Essa palavra aqui é a cara da minha mãe, irmãos. Minha mãe não era acomodada. O Josué nem ia precisar falar para minha mãe assim, ó, sobe lá e acaba que a terra é sua, e corta os bosques. O quê? Agora. Minha mãe ia meter a mão no machado e ia sair correndo tudo. Minha mãe era assim. Poxa, irmão, não se fazem mais Dona Noêmia como antigamente. Eu estou te falando. E aí, ó, a gente recebia brinquedo usado, quebrado. E eu só brincava com brinquedo usado e quebrado, irmão. Não tinha essa história de ficar comprando brinquedo novo, não. Era o nosso brinquedo. Isso quando a gente não inventava brinquedo. Quem já colocou areia na lata de leite ninho? E pegou o cordão e subiu em cima para ficar andando com aquela... A gente inventava. Quem já pegou lata de óleo antiga, daquela antiga, que era lata mesmo, para fazer carrinho? Era assim, a gente brincava. Carrinho de rolimã, meu Deus do céu. A gente ficava catando aquelas rodinhas, como é que é o nome daquelas rodinhas? Rolimã, né? A gente ficava catando aquelas rolimã para fazer carrinho. Quanta vez eu tenho uma unha aqui que nunca mais ficou boa, por causa de negócio de carrinho de rolimã, irmão. Então a gente era feliz. Mas minha mãe, irmãos, ela ralava pra caramba. Josué, essa terra é pouca, Josué. A gente quer mais, a gente é um povo grande e muito abençoado. Você está de brincadeira, Josué? Não estou de brincadeira não. Está vendo o bosque ali? Sobre isso, caramba, é grande. Mas os caranguejos estão lá com o carro ferrado já, preparados. Pois é sua, vai lá. Não, mas você não vai. Não, é você, vai lá. Irmãos, aí a gente aprendeu. Foi desse jeito que a gente aprendeu, eu e meus irmãos,
que eu vou dar muito mais valor quando eu conquistar. Eu ensinei isso para meus filhos. Quando a gente recebe assim, ó, a gente não dá valor. Não dá valor, irmão. Quando a gente recebe assim de mão beijada, a gente não dá valor. A gente despreza até. Acha que aquilo ali é pouco, é fraco. O Josué está dando uma lição em Manassés. Lição em Efraim. Aos filhos de José. Quem está entendendo? Amém, Jesus? A minha mãe, além de fazer isso, ela começou a vender em casa sacolé. Ela vendia. Era gostoso, irmão. Ela teve prejuízo, irmão. Porque a gente pegava quando ela não via. Esse negócio não deu muito certo, não. Porque a gente disse que a gente pegava. A gente vendia 2, pegava 1. Vendia 2, pegava 1. Então ela falou, não dá. Com vocês em casa não dá para vender isso. Aí ela foi. Aí depois o Mazélio arrumou um emprego. Depois abaixo dele arrumou um emprego. Aí foi melhorando. A gente foi ajudando a mamãe. Foi melhorando. Eu arrumei emprego. E eu comecei a trabalhar na rua. Vendendo coisas. Algumas coisas davam certo, outras não. Vender picolé para mim deu certo. Eu ia para a praia vender picolé. Deu certo. Também pegava ônibus, tá? Não ficava parado não, irmão. Ficava parado não. Ficava parado de jeito, não ficava parado. A praia, para quem conhece, é só lá em Caraípo. Eu morava no Salgueiro. Era mais de 1 hora de viagem. Mais de 1 hora. Aí tinha que ir lá, aí com a caixa vazia, lá eu comprava o picolé, andava até a praia e ia vender picolé na praia. Isso aí deu certo. Quando eu vendi pão, que não deu, porque eu comi o pão todo. Pão não deu certo. Vender o pão para mim não deu certo. Eu comi o pão todinho. A mulher quase me bateu. Agora o picolé deu. Eu consegui. Então assim, a gente tem que olhar para isso aqui com muito bons olhos. Muito bons olhos. Amém, Jesus? Foi o que Deus colocou no meu coração. Fala menos, faz mais. Eu acho que tem muita gente que tem que escrever isso na camisa assim, ó. Eu vou falar menos, eu vou fazer mais. Tem gente que vive buscando ajuda em igrejas, instituições e não quer saber de trabalhar. Porque pegou moleza. Ficou fácil agora. É só eu bater na porta das igrejas que eles me dão comida e me dão roupa. Para que eu vou trabalhar? Tem gente que agora pega essa ajudazinha do governo aí e não quer mais trabalhar. Se contentou com R$600. Não, para quem não ganhava nada, R$600 é muito. Fala para mim, irmão. O que é R$600? Dá para sustentar nenhuma pessoa, quanto mais uma família. É ou não é? Mas a pessoa não quer mais trabalhar. O outro, cada filho tem direito a tanto. Pronto, acabou. Agora só quer saber de fazer filho. Não quer mais saber de trabalhar. Porque sabe que quanto mais filho tem, mais dinheiro ganha. E os garotos aí ficam um monte de meninada, tudo no farol, vendendo coisa para eles lá, porque não tem como sustentar. Irmão, a gente fica rindo, mas a nossa situação lá pro lado do Nordeste é bem grave, tá? Tem família vendendo seus filhos. De tanto filho que tem. Vendendo as crianças. De vez em quando você vê uma reportagem dessa aí, vê ou não vê? Coisa de doido, irmão. Por quê? Porque tá... Agora não precisa... Quanto mais filho, mais eu ganho de dinheiro, então tá bom. O preso ganha mais do que a pessoa que está aqui fora trabalhando. Aí fala, não, me leva preso, pelo amor de Deus, que eu quero ganhar um dinheirinho para ajudar minha família. Porque tem essa ajuda lá do... A gente tem cada coisa, né? No nosso país, né? Cada lei esquisita, cada coisa esquisita. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não vou perder o fio da meada. O que eu quero que você guarde o Josué está dando uma lição contra a vaidade, contra a soberba, contra a arrogância. Ele está falando tudo isso com eles. Ele está falando, vocês são grandes? Somos. É abençoado? É. Vai lá e conquista. Para de falar e faz. Para de falar e faz. Para de esperar, se acomodar. É outra coisa que ele está falando. Zero acomodação. Você está acomodado esperando que eu te dê de mão beijada essas terras? Você não está gostando do que eu já te dei? É pouco o que eu te dei? Vai conquistar então. Ah, mas lá tem os carros que estão ferrados. E daí?
Vocês não são fortes? Vocês querem ou não querem a terra? Ah, eu quero, mas lavar banheiro não dá. Ah, é? Que legal, né? É por isso que eu acho que eu estou lembrando muito da minha mãe esses dias. Porque ela ia para o salão, irmãos, pegando o ônibus lotado. Pô, o ônibus era lotado, parecia sardinha dentro da lata. Tinha que ver os ônibus que a gente pegava lá. Eram poucos ônibus lá no bairro, né? Era lotado para ir de manhã e lotado para voltar. E ela ia lá para limpar o salão, para varrer o salão, para limpar o banheiro do salão, para atender, para fazer café para elas. Ela não ia lá para ser manicure, pedicure, cabeleireira, ela não tinha essa profissão. E ela ficou lá ralando pra caramba, trabalhando para trazer alguma comida para dentro de casa. E ainda trazia roupa velha, brinquedo velho, para a gente poder ficar. Eu lembro, irmão, eu lembro que eu era garoto nessa época, e ela trouxe uma camisa linda, 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 linda. Escuta essa. É linda. Só que a camisa estava com um buraco aqui, ó, de cigarro. Alguém queimou com cigarro. Ela levou, porque estava novinha e era linda. Aí fizeram uma festa. Sabe que antigamente aquela chamava de festa americana? Os mais antigos lembram, né? Cada um levava alguma coisa, uma festa americana. Fizeram essa festa lá na rua de cima. Era amigo nosso. Aí o que eu fiz? Peguei a calça, peguei a camisa lindona, novinha, né? E botei o buraco para dentro da calça. Ninguém viu, irmão. E eu saí bonitão. Estou lá na festa, lá, brincando, dançando. A gente não era crente, né? Dançando, farreando lá. Buraco, a camisa era nova, irmão. Nova, linda, linda. O buraco era aqui na ponta assim, ó. Um buraco de cigarro. Aí jogaram fora a camisa do ar, ela pegou. E eu tô lá e tapada, e foi brincadeira, e pula para lá, e pula para cá, e dança. A camisa saiu, nem... Aí foi para fora assim. Quando acenderam a luz, depois da bagunça lá, que a gente fez, um monte de jovem, né? Quando acenderam a luz, um colega meu viu, apontou e ficou me zoando de camisa rasgada, irmão. Camisa furada. O pessoal é mal, né? Esses colegas são mal. Ele, em vez de falar quietinho, chamar no canto, me zoou. E todo mundo viu aquele negócio de cigarro assim, ó. Aquele buraco de cigarro. Poxa, naquele dia eu voltei para casa chateado, triste, irmão. Nunca mais usei aquela camisa. Fiquei meio que traumatizado com aquela zoação deles naquela festa lá. Mas era isso. Era assim que a minha mãe... Foi assim que a minha mãe cuidou da gente. 7 filhos. 7 filhos. Bom, 6. Que quem cuidou foi a minha avó. Foi assim que a minha mãe conseguiu sustentar a gente. Até a gente começar a conseguir emprego. E começar cada um melhorar um pouquinho de vida. E melhorar um pouquinho a vida da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, a gente já tinha conseguido melhorar a vida dela. Irmãos, você tem um Deus. O que o Manassés falou não era mentira. Eles realmente eram um povo grande. E realmente tinham um Deus. Só que eles estavam acomodados. Eles acostumaram, eles queriam que o Josué entregasse na mão, de mão beijada para ele. Toma, toma, toma. Eles realmente eram grandes, e eles realmente eram um povo abençoado, mas estavam acomodados. E não valorizaram o que receberam. O Josué falou, tá bom, tudo bem, a gente vai dar. Mas vocês que têm que cortar os bosques, vocês que têm que destruir os cananeus, mesmo eles estando já com os carros preparados para a batalha. Então falar menos e fazer mais. Aí é assim que se comportam os valentes. Deus colocou no meu coração isso. Esqueci de falar, né? Faça mais e fale menos. É assim que se comportam os valentes. Por isso você recebeu essa unção dos valentes aí. É assim que tem que se comportar. O valente fala menos e faz mais. Provérbios 10:19, eu vou terminar agora. Fale menos, faz mais. É assim que se comportam os valentes. Carros ferrados, vai lá e destrói. A montanha cheia de bosque, corta os bosques. Faz acontecer, filho. Se eu fosse contar as histórias que a gente passou na nossa casa, irmão. Muita. A gente vê os mais jovens chorando, né? Eu pensando assim, pô, tá de brincadeira, irmão.
Mete a água no lombo e vai vender água lá, vai dar um jeito vai resolver. Não, eu lembro que eu peguei num lugar lá e fui pescar. Eu não gosto muito de contar essa história, que essa história me faz ficar meio que emocionado, né? E tudo aconteceu depois que meu pai faleceu, que a gente passou muito aperto, né? E a gente trouxe uma fieira assim, ó, de cará. Quem conhece o cará? Esse peixinho assim, né? Fritinho, ele é bom, né? Bonzinho, fritinho, ele é bom. Quem gostava de cachaça, então, tá amarrado. Não é? Tá amarrado. Porque ele come, você come até a espinha, né? Fica fritinha, né? A gente comia tudo, né? E a gente era da pá virada, os jovens. Era uma galerinha, sabe? Tudo molequinho. Então a gente tinha esse negócio. A gente escondia as cachaças lá dos nossos pais lá, botava enterrado lá e depois fritava esses peixes. E a gente fazia umas loucuras assim, né? E aí eu fui pescar. Aí, naquele dia peguei uma feira assim de peixe. Aí voltei para casa. Aí combinei, eu vou limpar, vou levar para a casa do fulano. Aí a gente ia se encontrar na casa do fulano já. E lá a gente ia fazer uma tarde lá de farra lá com eles, né? A gente ia fazer essa farra lá. Quando eu chego em casa, quem está em casa chorando? Minha mãe, irmãos. Falei, que houve, mãe? Eu não chamava ela de manhã naquela época, depois que eu comecei a chamar ela de manhã. Que houve, mãe? Aí ela falou assim, nada, filho, nada. Eu fui falando. Aí ela falou, não tem nada para a gente comer em casa. E hoje eu não sei o que eu vou fazer. Sabe aquela coisa de estourou? Segurei, agora não dá mais? É assim que eu vi minha mãe. Cara, eu nunca vi minha mãe daquele jeito. Por isso que eu me emociono quando eu falo disso, porque eu nunca vi minha mãe daquele jeito. Minha mãe era valente, irmão. Tô falando, andava ônibus, 2, 3. Ela ia para fazer compra no mercado. Tá pensando que ela pegava carro? Não, ela vinha. E naquela época o mercado era uma bolsa de papel, lembra? Com um negócio o gancho assim era tipo uma coisa grossa, uma coisa. Era tipo um plástico grosso, né? Machucava o dedo. Irmão, minha mãe pegava aqueles dois ali, ó. Bolso, quando ela conseguiu, depois que chegou a aposentadoria do pai, melhorou um pouquinho, ela subia o morro com aquilo lá. A gente foi morar no morro depois. Subiu o morro com aquilo lá às vezes. Minha mãe era valente, irmão. Minha mãe tinha essa história de ficar chorando, não. Era valente. Não é, meu povo é grande, eu tenho um povo grande, sou abençoado, o Senhor não me deu terra, me dá terra. Não me dá terra coisa nenhuma, vai lá conquistar. Aí quando eu cheguei com os peixinhos lá, e ela chorando, falei, mãe, vê com a Dona Maria, eu não lembro o nome dela, eu chamo de Dona Maria, era uma vizinha que a gente tinha, uma senhora muito legal. Vê se ela tem um pouquinho de arroz. Mãe, não tem nada, não tem. Eu falei, mãe, para, mãe. Olha aqui os peixes. Ela olhou os peixes assim. Aí eu pensei que ela ia me bater, né? Porque sempre quando eu ia pescar, eu ia escondido dela, que eu estava proibido de ir pescar porque era dentro do mangue. E eu era muito criança, né? Muito moleque ainda. Então ela proibiu a gente de pescar lá, por causa do perigo, né? E se ela vendo, eu ia levar uma coça, né? Naquele dia eu me livrei da coça. Não levei uma coça não naquele dia. Aí limpamos o peixe, ela chorando, eu chorando também. Ela pegou lá um arrozinho, fez, fritou aquele peixinho todinho, todo mundo comeu daquele peixe. Quando eu cheguei lá com meus amigos esperando peixe, aí quase que eu apanhei dos meus amigos, né? Quase que eles que me bateram. Cadê os peixes? Eu tive que contar toda a história para eles poderem aceitar que o peixe eu tinha comido. No lugar de ter levado para eles. Foi a vez que eu vi a minha mãe muito vulnerável, muito tristinha, muito por causa daquela situação. Essa situação durou alguns anos, tá? Até que a aposentadoria saiu, a aposentadoria não, a pensão, né? Do meu pai que tinha falecido saiu, e a gente começou a arrumar um emprego. Eu era muito novo, então comecei a vender as coisas, tudo que dava para vender eu ia vendendo nas ruas, para poder ajudar a mãe. Então assim, é isso aí, irmão. Manassés, você quer, Manassés? Tá, sobe lá, corta os bosques, vai lá, pega os cananeiros, expulsa de lá, faz o que você devia ter feito antes. Você expulsou quase tudo, mas deixou uma parte deles lá. Não era para ter deixado ninguém lá. Então a gente tem que acabar, limpar e ir para a batalha em nome de Jesus. Chega de contar causos, né? Provérbios 10, versículo 19. Quem passou sabe o que passou, irmão. A gente vê hoje aí, os mais novos aí, meu Deus do céu.
Diz assim, ó: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, ele é o quê? Então falar menos, fazer mais, é assim que tem que funcionar um valente de Deus. Um valente de Deus, irmão, ele está rindo, está brincando, e você acha até que ele não tem nada de nenhum problema, e está cheio de problema e você não sabe. Não sabe, irmão, porque para que ele vai falar para você? Você vai resolver o problema dele? Não vai. Então ele não fala. E ele não fica pelos cantos depressivos, cabeça baixa, chorando, reclamando, de cara feia, dando patada nas pessoas. Não. Ele está lá normal. Isso é um valente de Deus. Ele sabe que ele vai para cima e ele vai vencer. Mas ele vai para cima, não vai ficar parado. E é o que o Josué mandou o Manassés fazer. Vai para cima, rapaz. Ué, tá aí parado? Tá esperando o quê? O estender de mão? Não vou estender mão não. Eu já fiz o que tinha que fazer. Que coisa, irmão. Então, o valente, como é que o valente se comporta? Fala menos e faz. É assim que se comporta o valente. Tá? Capítulo 13, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. 13, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, ele vai ter o quê? É isso. Vai ter perturbação. Vai ter perturbação. Ah, pastor, eu estou tendo perturbação. Você está abrindo muito seus lábios, irmão. Está falando demais com o outro, reclamando com o outro, pedindo um para o outro, um com o outro, pedindo, reclamando. Você está abrindo muita boca, só está tendo perturbação, e vai continuar tendo perturbação. Guarda os seus lábios. Vai para essa montanha, corte os seus bosques. Tem cananeio com carro ferrado? Acaba com eles. Olha para trás, sobrou alguma coisa? Pastor, quando eu cheguei na igreja eu larguei isso, mas tem umas coisas aqui que é do meu caráter. Mas o seu caráter tem que ser moldado pelo caráter de Cristo. Tem coisa que é do nosso caráter antigo e que tem que ser mudado também, ué. Não é só alguns pecados latentes, como vícios ou prostituição. O meu caráter foi moldado, o seu caráter tem que ser moldado. É libertação completa. Nasceu de novo. Nova criatura você é. Então não tem essa história, é porque eu sou assim, porque meu pai era assim, porque sempre fui assim, aí já é demais, aí eu sou assim. Não, muda, ué. Você é assim, tem dado certo? Pensando bem não tem dado, então muda. Mas se levanta, sobe, corta seus bosses e bota os cananeus para correr. Foi o que o Josué mandou aquele povo fazer.